Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, um giro de notícias. Estou até colocando a vinheta de giro de notícias pelo horário que o vídeo está entrando aqui, por volta das 16 e pouca. Tivemos o almoço com o TF que saiu ali por volta de 2h30, já estou com um novo conteúdo, porque assim que eu postei o vídeo, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que o Luiz Henrique vai se apresentar ao Lyon já no começo do próximo ano, e a partir desse momento o meu trabalho é de apurar, trazer os detalhes, trazer tudo o que está acontecendo para vocês. Não apenas replicar o que foi falado pelo jornalista Vene Casagrande e não tentar entender todo o contexto de tudo o que está acontecendo desde então. Conversei com algumas fontes, fiz algumas ligações no dia 31 de dezembro, querendo tomar cerveja, querendo aproveitar em todas as partes do mundo e a gente tendo que trabalhar aqui, né? Quando eu acabei de gravar o nosso almoço com o TF, sendo bem sincero com vocês, falei, parei, só volto mais à noite aqui pro meu estúdio para gravar um novo conteúdo, mas infelizmente aconteceu essa situação do Luiz Henrique e a gente tem que trazer aqui detalhes para os amigos do canal do TF para a gente explicar todo o contexto. Vamos lá, primeiro ponto. TF, é verdade que o Luiz Henrique vai sair do Botafogo? Sim, é verdade. O jogador, ele quer ir para o futebol europeu. Aí vem alguns detalhes. A gente tem que tratar todos os pontos de uma maneira correta, de uma maneira séria, de uma maneira de tudo que a gente vê. O Luiz Henrique chega no Botafogo em janeiro do ano passado, já meio que todos nós avisados que ele poderia ficar um ano no Botafogo. Nós que criamos uma expectativa de que se não chegasse uma proposta financeiramente agradável, ele poderia ficar mais. Até mesmo por algumas entrevistas pelo Luiz Henrique, né? Algumas falas do Luiz Henrique. Ele colocou um ponto de talvez eu vou ficar, tem que conversar com o meu empresário, não tem nada definido. Isso criou uma expectativa em nós. Porém, desde o primeiro momento, ninguém foi enganado em relação ao Luiz Henrique e o tempo que ele poderia ficar no Botafogo. É só vocês pesquisarem no Google e verem as entrevistas do John Textor, o que ele falava sobre o Luiz Henrique. O empresário norte-americano sempre falou o seguinte: o Luiz Henrique, ele tem carta branca. Quando ele quiser ir para a Europa, ele vai falar comigo. Não com essas palavras que eu estou colocando aqui para vocês, porém com esse sentido. O Textor sempre deixou claro que o Luiz Henrique poderia ir para a Europa quando ele quisesse. Poderia ir para o Lyon quando ele quisesse. Existia até mesmo as conversas iniciais de que ele ficaria 6 meses no Botafogo. Um ponto que a gente tem que ver. Thiago Almada e Luiz Henrique, eles sempre foram jogadores que a gente sabia que iriam ficar pouco tempo aqui no Botafogo, desde suas contratações. Ainda mais que eles vieram muito por causa disso, de saberem que aqui era um caminho para eles irem para o futebol europeu. Ponto. Não houve nada de diferente do que nós não estávamos esperando em relação ao Luiz Henrique. TF, é certo dele ir para o Lyon? Pela minha apuração, não. Ele pode ir para a equipe francesa ou algumas das propostas que já chegaram para o Botafogo em relação ao atacante, o Botafogo ele pode aceitar. Tem a situação do transfer ban da equipe francesa. Sendo bem sincero com vocês, foi uma das coisas que eu tentei apurar e não tive uma resposta conclusiva de que o Luiz Henrique vai ficar no Lyon mesmo com esta situação do transfer ban. O certo é, ele sai do Botafogo, vai para o futebol europeu. Para onde? Não sabemos. Esse é o grande X da questão que deve ser resolvido a partir do dia 1º de janeiro, porque hoje o Botafogo não vai resolver esses pontos em relação ao Luiz Henrique, porque também foi pego de surpresa por esse lado, que com certeza o jornalista Vene Casagrande deve ter conseguido essa informação com o staff do jogador. O staff do jogador deve ter utilizado o jornalista para trazer essa informação no dia 31 de dezembro, e essa informação passada pelo jornalista acabou repercutindo, e a partir dela a gente traz mais detalhes, que é o trabalho da gente, né? Trazer mais detalhes sobre todas as informações. Um outro ponto, que acho que é o bem claro. O elenco do Botafogo está se desmontando, está saindo todo mundo, porque você vai ler isso de jornalistas canalhas. Preparem-se. Tá todo mundo querendo sair do Botafogo porque o projeto da Eagle tá falindo, tá quebrando, tá acabando. Você vai ler isso, mas só que tem que... Ninguém vai falar a situação completa, a história completa, que eu acabei de contar para vocês. O time do Botafogo está sendo desmontado? Não. Estão saindo jogadores que realmente o Botafogo tinha que liberá-los. Os jogadores reservas. Você não renovou contratos. Você está fazendo ali escolhas dentro do seu elenco. Mas a base titular, perdemos apenas os 2 pontas. Luiz Henrique e Thiago Almada. Perdas super grandes. Não estou diminuindo-as. Deixando bem claro. Estou mostrando que essas perdas são grandes. Mas aí
vem o grande X da questão e o grande peso que o John Textor terá a partir de agora. Achar substitutos para estes dois jogadores. The fact that a 20 or 25 million dollar purchase is a big deal in Brazil, I mean, that's odd to me. Because if Brazil is really going to be on the world stage, well, shouldn't we have the best players in the world playing there? So if we bought 2 last year at that level, we'll buy 4 next year at that level. May not be 20 or 25, but it could be 10, 15, 18. So I've told our fans that, you know, for every player that leaves, you know, we've got one in waiting and we've got one we'll sign and we're going to reload and make sure that we stay at the top of the table. E agora será esse o trabalho, de buscar mais um jogador nível Thiago Almada e nível Luiz Henrique. E claro, recompor o elenco como a gente está vendo que o Botafogo busca fazer. Está atrás ali de peças importantes, jogadores para aprimorar o seu elenco visando a temporada de 2025. A única saída que, no meu ponto de vista, foge de tudo aquilo que nós esperávamos é a do técnico Arthur Jorge. As outras saídas, elas são esperadas. Adrielson chegou por um empréstimo curto, desde o primeiro momento sabíamos. Tietê, há muito tempo nós sabíamos que o Botafogo não iria renovar o contrato. Eduardo, o Botafogo tentou a renovação com valor menor e o jogador não aceitou, ele tem todo o direito. Danilo Barbosa, o contrato dele termina no meio do ano e o Botafogo está tentando utilizar esses 6 meses para fazer uma moeda de troca, como é a situação da negociação com o Luan Cândido. Marçal é um jogador que custava caro para o Botafogo e o clube entendeu que era o momento de negociá-lo. Tudo o que está acontecendo agora não tem nada de outro mundo, mas nada que está acontecendo até agora, à exceção da saída do Arthur Jorge, tem sido algo que me surpreendesse. A saída do Arthur Jorge me surpreende, porque eu achava que ele iria continuar. Aí você vai falar assim, por isso que o Arthur Jorge tá saindo, porque ele viu que ia perder jogadores. Desde o primeiro momento ele sabia que os 2 titulares que ele está perdendo iriam sair. Ninguém enganou o Arthur Jorge em relação a Thiago Almada e Luiz Henrique. Ponto. O Luiz tem todo o direito, e o Textor deu essa palavra para ele. O Textor falava isso em entrevistas. Imaginem se o Textor fala assim com ele agora, não. Você não vai. Você não vai, não vou te perder antes do Mundial. Você vai ficar aqui até julho. Você vai ficar aqui mais 1 ano. Você não vai sair para a Europa. Você vai continuar no Brasil. Imaginem como o Textor iria negociar, conversar com outros jogadores, não tendo cumprido a sua palavra para o Luiz Henrique. Ele tinha essa palavra. Ele tinha falado isso. Ele prometeu isso para o Luiz Henrique. A conversa que ele fez, ela tem que ser cumprida de alguma maneira. Como o Luiz Henrique não quis ficar no futebol brasileiro, quer voltar para a Europa, por questões futebolísticas ou particulares, não sei, ele tem essa intenção, resta ao John Textor cumprir tudo aquilo que ele está falando. E outra coisa, deixando bem claro, essa chegada do Jefinho não tem nada a ver com as saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique, nada a ver. Essa negociação do Jefinho já estava sendo feita há muito tempo. E eu desejo aqui toda a sorte do mundo para o Luiz Henrique, que ele arrebente no velho continente, para a Eagle Football ver grana, porque precisa o caixa da Eagle ver dinheiro, e que o Textor cumpra aquilo que ele falou, de reforçar o elenco, de buscar jogadores que entrem nos lugares de Thiago Almada e Luiz Henrique e façam a diferença. Gente, eu acho que agora é o último vídeo do ano, né? Feliz ano novo, uma notícia chata para terminar o ano, mas futebol é isso, futebol, jogadores vão e vêm, e que o Botafogo ano que vem faça um time bem mais forte. E eu tenho certeza disso. Valeu, gente, beijos, volto às 6 da manhã do dia 1º com o nosso Giro de Notícias. Valeu, tamo juntos, fui.